E por isso que a gente sempre fala aqui, quando vai se envolver com alguém, antes de se apaixonar, ou quando já estiver se apaixonando, vê com quem está se envolvendo, porque aí depois é tarde demais. Olha esse caso, Claudiane e Luiz moram em Ferraz de Vasconcelos. Tá aí o casal, pode encher a tela. Isso aconteceu na Grande São Paulo há 10 dias. Ela tem 2 filhos de outro casamento, um menino de 8 anos e uma menina de 9 anos. No local, ninguém conhece o casal, eles parecem uma família comum. Até que Luiz ataca a esposa e o filho dela de 8 anos. Ele teria ficado irritado quando o menino acendeu a luz no meio da noite para ir ao banheiro. Aí Luiz começa a agredir o enteado e tenta colocar fogo na casa. Os vizinhos percebem a confusão e tentam ajudar. O padrasto usa o menino como refém para sair da casa. Claudiene tenta resgatar o garoto. E aí mãe e filho ficam gravemente feridos e são levados para o hospital. Luiz é agredido pelos vizinhos e acaba preso. Mas por que eu falei que tem que olhar antes de se envolver com a pessoa quem é? Porque o Luiz tem um passado criminoso. Ele já havia sido preso em Pernambuco por assalto e porte de arma. E mesmo assim, Claudiane se envolveu. Põe no ar. Um abraço sincero de uma senhora e uma criança, que até poucos dias eram desconhecidas. É como se as palavras não fizessem falta quando se tem apenas amor pelo próximo. Esta senhora de 76 anos agora cuida dessa criança de 9, como se a menina fosse uma neta. Eu sei que ela queria muito que a menina ficasse comigo, porque lá em casa não tem menino, não tem homem, não tem ninguém, é só eu, só e Deus. Ela disse que preferia que a menina ficasse comigo. A garota simples e tímida conseguiu escapar da fúria de Luiz, o padrasto. A menina se escondeu na casa da vizinha, mas o irmão dela, de 8 anos, foi justamente o alvo do ataque do criminoso. A mãe e o irmão da garota lutam pela vida internados. Claudiane tem 30 anos. Ela é de Pernambuco e teve os 2 filhos em outro relacionamento naquele estado. A família estava morando nesta casa há cerca de 10 dias. Os imóveis são bem próximos uns aos outros e era possível ouvir o barulho da discussão que teria começado por volta de 2 horas da manhã. O Luiz teria ficado bravo com a criança de 8 anos que teria acendido a luz no momento em que o garoto foi ao banheiro. Só que durante essa discussão entre ele, padrasto, e a criança, a mãe do menino ouviu e foi tirar satisfações com o marido. A discussão teria ficado ainda pior a cada minuto que seguia. Ele, inclusive, o Luiz, tentou colocar fogo na mangueira do botijão. Os vizinhos começaram a sentir o cheiro forte de gás e a cada momento a discussão ficava pior, quando de repente o Luiz abriu a porta e saiu com a criança nos braços. Ele segurava o menino aqui no peito dele e com uma faca fazia a criança refém. Eles caminhavam de costas, inclusive o Luiz subiu todos esses degraus aqui de costas, segurando a criança, e a mãe do menino atrás, desesperada, tentando salvar o filho. Já aqui na rua, o Luiz continuava fazendo a criança refém e a mãe do menino, desesperada, gritava, pedia para que ele soltasse a criança. O garoto, inclusive, chorava muito, de acordo com testemunhas. E os 3 desceram esta rua. Os 3 caminharam juntos até esta esquina, cerca de 2 quarteirões. Quando chegou aqui, a mãe, que já estava no limite, não aguentava mais ouvir o choro do filho. Ela tentou tirar o garoto dos braços do padrasto, que ainda fazia a criança refém. Naquele momento, o padrasto atacou a esposa. Ela, mesmo ferida, continuou atrás do filho. Ela gritava muito e, apesar de ser de madrugada, havia grande movimentação aqui na rua. Quando os 3 chegaram neste ponto, ele com a criança nos braços e a mãe bastante machucada, as pessoas que estavam por aqui e presenciaram a tudo, viram quando o garoto foi atacado pelo padrasto. A polícia foi chamada. O Luiz chegou a ser linchado por pessoas que estavam aqui no local. Os 3 saíram daqui direto para o hospital.
Na rua onde o ataque aconteceu, há câmeras de segurança. Por aqui, ninguém quis falar sobre o assunto. Já no local onde a família morava, os poucos dias de convívio com a avó do coração fez com que essa senhora resolvesse, mesmo com problemas de saúde, cuidar da menina. Além disso, visita mãe e filho no hospital e acompanha a recuperação dos dois. Conversei com ela, perguntei do menino. Ela disse: ele está fora de perigo. Ele está bem. E ela está bem também. Foi este homem quem alugou a casa para a família de Luiz. Ele não pegou nem ao menos documento do novo inquilino. Acreditou quando Luiz disse que era pedreiro e procurava por emprego e casa. Ele conta que se comoveu quando viu as crianças. Eu pensava que ele era uma pessoa melhor, né, que fosse do bem, né? Então aconteceu isso aí, então é uma fatalidade, que a gente não esperava acontecer isso. A polícia agora quer saber quais foram os motivos que trouxeram Luiz e a família de Brasília de mudança aqui para Ferraz de Vasconcelos. Quando Luiz chegou aqui no município, mostrou inclusive para o dono do imóvel que tinha dinheiro para pagar aquele aluguel. Pagou 2 meses adiantados, o valor total de R$ 800. A polícia aqui de Ferraz de Vasconcelos já sabe que quando Luiz estava no estado de Pernambuco, foi condenado e ficou preso por 3 anos, por porte ilegal de arma e também por assalto. Ele teria sido preso com 2 espingardas calibre 12. Depois disso, lá de Pernambuco, ele teria se mudado para Brasília. O vizinho que se fazia de trabalhador escondia, na verdade, um longo passado criminoso. Aos 38 anos, Luiz tem uma grande ficha criminal e se negou a assinar o documento da prisão em flagrante. O criminoso teve alta e já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória. Não era para ele ter feito um papel desse. Ter machucado a criança, bichinho inocente. Eu fiquei triste. Como não ficar, né? E um pedófilo acusado de tentar abusar de 2 crianças em um parque de São Paulo é preso na cidade de Borda do Campo, sul de Minas Gerais. Confira. Um playground e muitas crianças. Neste lugar, um homem acima de qualquer suspeita entra em ação. Ele é um pedófilo. Décio Rodrigues Diniz, de 47 anos, nunca trabalhou e morava com os pais perto do Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Foi dentro deste banheiro, no parque, que aconteceu uma das tentativas de abuso. Décio nunca se sentiu intimidado. Ele também atacou uma criança ao redor do lago. No momento que nós estávamos no lago, nas carpas, encostou o Décio, né? Nesse momento, ele fingindo estar olhando as carpas. Quando ela percebeu que ele estava se apoiando completamente o corpo, ela deu um empurrão. Então, nesse momento que nós observamos essa situação já estranha, nós já nos afastamos dele e fomos em direção ao parque, ao playground. O pedófilo, que aparece sorridente nas fotos, estava acompanhando os passos das 2 crianças de 8 anos para agir no momento ideal. Ele escutou o nome de uma delas quando a mãe a chamou. E foi isso que ele usou para tentar abusar da vítima no banheiro feminino. Minha filha estava lá brincando e ela encontrou ele dentro do banheiro e chamando ela pelo nome dela, convidou ela 3 vezes para entrar no banheiro. Quando ela começou a gritar, e veio na minha direção, gritando. Depois da tentativa de abuso, a mãe da criança procurou por um segurança. Como não encontrou nenhum por perto, ela pediu ajuda para um homem que passeava com os filhos. Por sorte, o homem era um policial civil que estava de folga. Ele deu voz de prisão para Décio e ainda impediu que a população, revoltada com a situação, o agredisse. Já era noite quando ele foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes. Só que o delegado que registrou o caso não prendeu o abusador. O advogado alegou que Décio fazia tratamento psiquiátrico e ele foi liberado. Fizeram um registro de um termo circunstanciado e de uma maneira comum, como se fosse um crime comum.
Isso aconteceu no primeiro dia do mês de fevereiro. Logo depois, o caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela região. O delegado titular fez uma pesquisa mais aprofundada e descobriu que Décio era realmente um pedófilo, com várias passagens pelo mesmo crime. O primeiro crime sexual praticado por ele foi em 1987. Os antecedentes dele são 9 inquéritos policiais e 6 condenações. E como ele é morador do bairro há muito tempo aqui, há mais de 20 anos, houveram 2 flagrantes aqui. A prisão temporária foi pedida no dia 19, só que ele não se entregou. O delegado até tentou negociar com o advogado, mas não teve retorno. Foram mais 7 dias de buscas. Foi com a ajuda de uma ex-namorada do pedófilo que a polícia conseguiu prendê-lo. Com a informação de que ele pretendia fugir do país, os investigadores aqui do 23º DP tiveram que acelerar as investigações com uma única pista, de que ele estava escondido em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, onde a família dele tem alguns negócios. Os investigadores seguiram para lá. Só que Décio já havia trocado de estado. Eles rastrearam o celular de Décio e o localizaram em um pequeno hotel em Borda do Campo, no sul de Minas Gerais. A Polícia Civil aguarda a prisão preventiva de Décio para transferi-lo para o CDP, o que deve acontecer em 5 dias. Com a prisão do pedófilo, outras vítimas devem aparecer. A minha filha, as duas estão assustadas. Elas estão traumatizadas, ela tem medo de ir ao portão, de sair na rua. Se o quarto está escuro, ela não vai. Por quê? Com medo de aparecer, acontecer alguma coisa estranha, como ela jamais imaginou que dentro do parque iria acontecer. Criminosos rendem o motorista de uma van e roubam toda a carga. Eles escondem a mercadoria na casa de um amigo. A polícia descobre e prende os bandidos. Põe no Cidade. A polícia militar chegou até os criminosos poucas horas depois do roubo. Pedro Henrique Reis da Costa e Danilo José Mesquita da Silva foram presos em flagrante, suspeitos de roubarem uma van carregada de cigarros e energéticos. Segundo a polícia, os criminosos fecharam o motorista da van e obrigaram ele a descer do veículo. Mandaram o motorista caminhar e só voltar cerca de 10 minutos depois para buscar o veículo. Outros 2 carros podem ter ajudado no roubo. Os criminosos usaram uma faca e um simulacro durante o crime. A van, que pertence a uma fabricante de cigarros, estava carregada com centenas de maços do produto. A vítima conseguiu anotar a placa de um dos veículos. A polícia, então, cruzou informações e chegou até o endereço dessa casa. Os criminosos foram encontrados aqui com os carros carregados com cigarros. A casa, segundo a delegada, pertence a um amigo dos bandidos. O dono da casa foi ouvido e liberado. Pedro e Danilo ainda apontaram Elivan Domingos da Silva como a pessoa que iria comprar a carga. Mas a polícia acredita que ele pode ser o líder da quadrilha. O subtenente diz ainda que Elisvan está no semiaberto. Tem passagens por roubo, tráfico de drogas e porte de arma. Pedro Henrique também deixou a cadeia há 1 mês por roubo. Está presa a mulher acusada de matar a adolescente Ingrid, de 15 anos. Por causa de uma dívida de R$15. É isso mesmo, minha gente. A Aline, de 23 anos, usou uma faca para cometer o crime. Depois de ter a prisão preventiva decretada, ela se apresentou aí, olha, à polícia, ao lado de advogados. A Aline teria vendido 3 capas de celulares para a vítima. Como Ingrid não teria pago a dívida, a Aline resolveu se vingar. Acredita nisso? Confira. Aline Santos Alves Souza, de 23 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhada de 2 advogados. Para a reportagem da Record Bahia, ela disse ter agido em legítima defesa, mas que o alvo não seria a adolescente Ingrid Lima dos Santos, de 15 anos. E a briga foi com a mãe da vítima, não foi com a vítima. Eu jamais brigaria com a vítima de 15 anos, uma adolescente, e não fui com a intenção de matar ela hora nenhuma. A acusada relatou ainda que a faca usada no dia do crime estava com Cristina, mãe de Ingrid. Eu estava brigando com Cristina, foi na hora que Cristina arrastou uma faca, ainda me feriu aqui na perna. Na perna direita? Aí eu, como eu sou capoeirista, eu consegui tirar a faca dela e quando eu fui tentar atingir ela, atingiu a menina entrou na frente. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim Cajazeiras, aqui em Salvador.
O motivo teria sido a cobrança de R$15 referente à compra de 3 capas de celular. Ingrid teria adquirido essas capas com a promessa de pagar dias depois, mas não cumpriu a promessa. Aline então foi até a casa da adolescente cobrar a dívida. Essa cobrança resultou em discussão e terminou de forma trágica. Aline foi atingida com uma facada no peito ao tentar separar a briga e morreu horas depois no posto de saúde do bairro de São Marcos. Dona Cristina mostra o rosto machucado que, segundo ela, foi um copo jogado pela acusada quando tentava socorrer a filha. Ela já vinha andando com essa faca desde de manhã, porque toda hora ela passava enticando. Ela queria um pé para poder fazer isso. Estava com a faca onde? Na cintura. Aí, e isso, quando eu me abaixei para pegar minha filha, para minha filha estava sangrando, aí ela foi e me deu uma copada no rosto. Mas Aline dá uma outra versão para o crime. De acordo com ela, Cristina a teria humilhado. Dona Cristina, ela sempre vem me humilhando. No dia do enterro, amigos e familiares da jovem estavam perplexos com o desfecho trágico de uma discussão banal. Foi um choque. Ninguém esperava isso, né? A Ingrid era uma boa menina, muito boa, isso aí ninguém tem dúvida. R$15 ou R$40, o que é isso? Nada, né? E uma vida, é tudo, né? Antes de se apresentar à polícia, Aline pediu desculpas à família da vítima. Quero pedir desculpas aos familiares dela, ao pai principalmente, só isso só. Agora, minha filha, agora tá tarde demais. Aí dizer, porque eu era humilhada, isso é justificativa? Não, não justifica, né, minha gente, de uma morte. Na verdade, isso foi uma desculpa que o advogado mandou ela falar, mas esse advogado também tá sem a criatividade, viu? Não vai ajudar em nada. Ela matou e tem que pagar. Isso, e acabou, você não tem o que falar, nem o que... Negócio de humilhada, fala sério. Olha, um jovem de 23 anos foi até um quiosque e pediu um champanhe para uma comemoração. Mas o motivo de tanta alegria assusta. Veja o que ele fez horas antes. Paulo Roberto Morelli Júnior, de 23 anos, é paulista e estava escondido no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês. Mas o jovem acabou preso por um outro crime cometido aqui na cidade. Ele é suspeito de assassinar um idoso com quem mantinha um relacionamento. 2 horas após o crime, o suspeito estava exatamente aqui neste quiosque, na orla de Copacabana, na zona sul do Rio. Na mesa ao lado, 2 policiais militares que estavam de folga. Só que esses policiais começaram a desconfiar da atitude do suspeito. Ele estava sentado aqui, bebendo muito, sozinho, e nas cadeiras ao redor da mesa que ele estava, tinham muitas sacolas, como se ele tivesse acabado de sair do shopping, feito muitas compras. Bom, os policiais logo desconfiaram da atitude dele e o conduziram até a delegacia de Copacabana. Com ele, os PMs encontraram materiais de procedência duvidosa, como, por exemplo, 18 relógios e 10 frascos de perfumes importados. O suspeito disse que havia comprado em uma comunidade da Zona Sul por um valor bem inferior ao de mercado. Na delegacia, a versão contada foi a mesma. Diante disso, ele foi preso em flagrante por receptação. Até então, a polícia nem imaginava que Paulo era um assassino. Mas a história mudou completamente quando os policiais chegaram até o dono deste carro, que foi apreendido com o suspeito, um leiloeiro de 64 anos, identificado como Sérgio Geraldo, que morava sozinho em um apartamento deste condomínio na Tijuca. Quando a polícia entrou na casa, a vítima estava morta no chão da sala. Paulo Roberto é foragido do estado de São Paulo pelo mesmo crime. Além disso, é evadido de uma penitenciária desde 25 de outubro do ano passado. Cumpria pena por homicídio. Segundo a polícia, ele age da mesma forma, se relaciona com a vítima, conquista a confiança e depois calcula todo o crime. Larissa tem 18 anos. Depois de largar os estudos para ajudar os avós, ela decide fazer um curso supletivo. Olha que menina linda. Pode deixar aqui, ó. Essa aí, Larissa, sai para fazer a inscrição, mas não volta. Ela está desaparecida há um mês. Põe no ar.
Se alguém tá com ela para soltar ela e me devolver ela. O desespero é de uma avó que não tem notícias da neta há um mês. Larissa, de 18 anos, foi criada por Dona Leni. Ela conta que as duas eram muito apegadas. A saudade tem sido grande. Minha ligação é muito profunda com ela. Até quando ela sentia as coisas, eu também sentia. Eu sinto que ela está viva. Uma jovem tímida que morava com o pai e os avós em Realengo, na zona oeste do Rio. Larissa tinha largado a escola para ajudar o avô na loja da família. Este ano, ela estava decidida a voltar a estudar. A última vez que Larissa esteve em casa foi na manhã do dia 27 de janeiro. Ela saiu daqui por volta das 10 horas até o centro de Bangu, onde ela faria inscrição em um curso supletivo. Segundo a família, foi a primeira vez que a jovem saía de casa sozinha. Larissa teria vindo até esse centro administrativo da prefeitura para fazer a inscrição, mas ao chegar aqui, o local estaria fechado. Foi então que a jovem ligou para a avó e disse que iria até o shopping de Bangu, que fica a poucos metros daqui. A jovem também disse para o noivo que viria até esse shopping. Quando chegou 4 horas da tarde, Larissa ainda não tinha voltado para casa. A família ficou preocupada e começou a ligar para ela, mas o celular estava desligado. Ainda no mesmo dia, o noivo de Larissa teria recebido uma mensagem de texto do celular dela dizendo que a jovem tinha sido sequestrada e pedindo 50 mil reais. Informação essa que a polícia desconhece. O delegado responsável pelo caso disse em nota que as investigações seguem, mas o caso não é tratado como extorsão mediante sequestro porque não existe pedido de resgate. Há 15 dias, os documentos de Larissa foram encontrados em uma caixa de correspondências de uma casa em Bangu. A família fez camisetas e cartazes para tentar encontrar Larissa. E mesmo que os dias passem sem informações e a angústia aumente, os avós não perdem a esperança. Meu coração só fala que ela está viva num lugar que ela não tem como sair. Então, esperança de ela bater aqui nessa porta e a gente abrir a porta e recebê-la novamente, entendeu? Com braços abertos e tudo, porque eu digo uma coisa para você, não tem ninguém nesse mundo que a ame mais do que a família. Olha, o caso que eu vou mostrar para vocês agora não tem como não se indignar, principalmente quem é mãe, que é o meu caso. Por isso que quando eu ia entrevistar criminosos na delegacia e que eu sentia a dor da família, eu botava mesmo para cima. Porque, olha só, mãe e filha são rendidas por um maníaco. Sabe o que ele faz, gente? Ele abusa da garota na frente da mãe. Segundo a polícia, o maníaco teria feito dezenas de vítimas. O maníaco é esse aí, olha. Veja direitinho. Esse é o maníaco. E a matéria? Põe no ar. Cumplicidade e gestos de carinho. É assim que mãe e filha tentam superar tanto sofrimento. As dores de mãe e filha são físicas e emocionais. A estudante de comércio exterior de 20 anos está assustada, traumatizada. São dias de coquetel, com os outros remédios também. Então, eles dão vários sintomas. Então, deixa enjoada, causa vômito, diarreia, tontura, fraqueza, dor de estômago, aquela cólica abdominal. Então, isso também é muito ruim. A jovem é filha única. A estudante sofreu abuso. O crime aconteceu na frente da mãe da vítima, que também era ameaçada durante todo o tempo em que as duas foram mantidas como reféns. Eu estava ali vivendo e só pedindo a Deus pela nossa vida e preocupada com a minha mãe quando ele ameaçava ela para me assustar e vice-versa, a ela colocando a arma na minha cabeça para assustá-la, para ela não reagir. Os muitos remédios que a estudante é obrigada a tomar, ela só não conseguiu o medicamento para a pior das dores, a silenciosa, psicológica. Poucas vezes que eu saí, que foi ou para o hospital, delegacia, meu pai vai junto, minha mãe, que eu sinto um pouco mais de proteção, né? Ela está bastante abalada, ela está com medo agora de ir para a faculdade, está com medo de sair na rua,
Ontem nós saímos, mas ela ficava o tempo todo apavorada e querendo voltar. Esta é a imagem do criminoso. Ele caminha pela calçada minutos antes de atacar mãe e filha. Mãe e filha tinham acabado de sair de casa, elas estavam felizes, comemorando. No dia seguinte, elas iriam fazer a viagem de férias tão planejada. Iriam embarcar para Buenos Aires e vieram para este local porque iriam dormir neste condomínio na casa de um parente, para no dia seguinte embarcar para a Argentina. A mãe estacionou o carro exatamente desta forma que nós colocamos. Ela estava dirigindo e pediu que a filha viesse do lado de fora para ajudá-la a estacionar. De acordo com elas, a rua é bastante iluminada e muito movimentada, porque já era por volta de 11 horas da noite. O criminoso veio aqui por essa calçada e primeiro ele apontou a arma para a mãe. Exigiu que ela fosse para o lado do passageiro. Ela viu que as bolsas dela e da filha estavam no banco. Num gesto impensado, ela acabou conseguindo colocar as bolsas para o lado de fora. Dentro de uma delas havia o dinheiro da viagem, 10.000 pesos argentinos. As bolsas ficaram do lado de fora, o maníaco não percebeu esse gesto da mulher e a filha, que também o criminoso já tinha exigido que ela entrasse no carro, foi colocada exatamente no banco de trás. Daqui, o maníaco assumiu a direção e saiu com as vítimas para mais 40 minutos de tortura e medo. Tentei argumentar, pedindo para ele deixar descer. E ele falava, eu não quero seu carro. Eu falava, leva o carro, vai embora. E ele perguntou se o carro tinha seguro. Eu falei que tinha, falei para ele levar. E assim, tentei, na verdade, a maior parte, convencê-lo de que era para deixar a gente descer. Aí foi quando ele engatilhou a arma na minha cabeça e me mandou calar a boca. Ainda segundo os relatos de mãe e filha, o momento em que o maníaco dirigia o veículo, o tempo todo ele fazia muitas ameaças para as duas. Num determinado momento desses 40 minutos que pareciam intermináveis, ele exigiu que a mãe saísse do banco do passageiro e fosse para o porta-malas do carro. Para isso, ele parou o veículo e continuou. Depois disso, ele só estacionou realmente o carro nesta região, aqui em Itaquaquecetuba. Elas se lembram, na verdade, daqui porque é um local de pouco movimento, nenhum movimento, na verdade, bastante escuro e com muito mato. Foi num local como este em que ele abusou da filha na frente da mãe, que do porta-malas ela assistia a tudo. E o maníaco ainda fazia mais exigências e pedia, inclusive, que a mãe conversasse com a filha e atendesse todas as exigências do criminoso. Estação de trem Aracaré. Este é o local próximo daqui que o abuso aconteceu e também o ponto onde o maníaco abandonou mãe e filha. Ele continuava mostrando a arma e dizendo que era para que elas deixassem o local sem olhar para trás. Disse ainda que ele mora nesta região. Mãe e filha não sabem se isso seria ou não verdade, mas é uma informação que ele teria passado e a polícia investiga. Os sonhos e as malas da viagem continuam no quarto, já as férias. Eu considero essas férias no inferno. Juntas as duas fizeram um retrato falado do maníaco, com e sem o boné. Ele é um rapaz branco, alto, ele tem o nariz fino, não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhuma tatuagem visível. Ele estava de blusa de manga longa, mas assim, visível, essa tatuagem nos dedos, tatuagem no rosto, no pescoço, ele não tem nenhuma tatuagem. O maníaco imediatamente foi reconhecido por dezenas de outras vítimas na delegacia. Além de ter roubado a tranquilidade desta família, levou a paz das mulheres de toda a região, de Itaquaquecetuba e Poá, na Grande São Paulo. Não só eu, mas todas moradoras aqui próximo, estamos com muito medo de até sair na rua, fazer a rotina normal do dia a dia. De acordo com os outros relatos dos outros casos registrados na mesma delegacia,
O maníaco age a pé ou até mesmo de bicicleta. Só nesta mesma rua, ele fez pelo menos outras 2 vítimas. Uma delas, uma senhora de 62 anos que tinha acabado de sair da igreja. Ele exigiu que a senhora entrasse com ele neste posto de combustível abandonado. A polícia ainda não tem pistas do homem que continua agindo. Esta semana, as câmeras do mesmo condomínio flagraram novamente o bandido passando na mesma rua. Repare, o criminoso usa o mesmo blusão. Enquanto o maníaco está à solta, quem já foi vítima dele não sabe o que fazer para recomeçar a vida. Essa proteção que eu achava que eu tinha, e a gente vê que não tem mesmo. Que a qualquer momento, qualquer lugar, a pé, de carro, a gente está sujeito a isso. E esse é o tipo de bandido que deve ficar ali na prisão e não sair nunca, porque no dia que sair vai continuar cometendo o mesmo crime. Então, se você tem alguma informação, não perde tempo, fala para a polícia, para que a polícia possa chegar até esse maníaco, minha gente. Porque ele está aí nas ruas, solto, e a qualquer momento pode ser sua irmã, pode ser sua sobrinha, pode ser sua filha, pode ser quem for da sua família vítima deste maníaco. Então é importante denunciar. Vem para mim porque, olha, uma investigação da polícia termina com a prisão de 3 integrantes de uma quadrilha especializada em estourar caixas eletrônicos. Olha os 3 aqui atrás. Pode encher aí a cara dos 3. Olha aí a imagem deles sendo presos e levados para a delegacia. Eles agiam no interior e na grande São Paulo. Agora não vai agir mais em lugar nenhum, porque vão para a cadeia. Põe no ar. Um verdadeiro arsenal que chamou a atenção da polícia. 3 fuzis, armas de alto custo, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, pistolas, revólveres e muita munição. Dinamites, explosivos usados em mineradoras, provavelmente desviados de obras. E os explosivos são direcionados à mineração, não são explosivos corriqueiros, né? Então, esse poderio deles realmente nos chamou a atenção. Com a quadrilha, a polícia também encontrou toucas, coletes à prova de bala, placas frias usadas em carros roubados, cerca de R$2.000 em dinheiro e até mesmo rifas que os bandidos vendiam para arrecadar dinheiro para o bando. A investigação da polícia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, começou em outubro do ano passado, depois que a quadrilha atacou o caixa eletrônico dentro deste posto de atendimento público, em São Caetano do Sul, também no ABC Paulista. Com informações, a polícia passou a monitorar os criminosos. Foram vários outros ataques praticados pela mesma quadrilha. O mais recente, neste posto de gasolina, em Itapevi, na Grande São Paulo, no dia 29 de fevereiro. Nesta madrugada, 3 criminosos foram presos dentro destes carros quando se preparavam para mais um ataque. Eles iriam investir na cidade de Sorocaba contra um estabelecimento bancário. Foram interceptados na Castelo Branco, houve a prisão e, na sequência, diligências que resultaram na apreensão de fuzis e outro tipo de arma mais explosivos. Wesley de Freitas, de 22 anos, Dione de Oliveira, de 31 e José Rodrigo dos Santos, de 28 anos. Estes 2 já tinham passagens pela polícia. Durante a investigação, a polícia percebeu que os bandidos tinham uma rotina, uma organização interna com funções definidas e um poder de fogo diferente de outros criminosos. Agiam sempre em cidades do interior do estado ou na Grande São Paulo. A polícia ainda investiga mais 10 pessoas, que, ao que tudo indica, fazem parte da mesma quadrilha. Os 3 presos, que vão responder por porte ilegal de armas, formação de quadrilha, receptação, resistência e contrabando, também podem estar envolvidos em outros ataques. Existe uma parte técnica por trás da investigação, que vai conseguir colocá-los no local do crime. Nós temos alguns episódios que já se encontram rastreados, identificados, e agora a parte da investigação vai direcionar nesse sentido.
Olha o caso aqui desse azarento, minha gente. Isso aconteceu no Rio, hein? Um policial experiente conseguiu prender um grupo de golpistas só na base da conversa. Tudo começou quando um preso, olha só, dentro da cadeia tentou aplicar o famoso golpe do falso sequestro, sabe? Pois é, o preso ligou para um número qualquer e quem atendeu do outro lado, minha gente? Um policial da divisão anti-sequestro. Aí o negócio pegou pra ele. Aí eu gosto, aí eu fico rindo. Isso, vai, espertão. Se deu mal, hein? Põe no ar. Um bandido pra lá de azarado. Este é Maciel Marinho de Queiroz, de 35 anos. Ele cumpre pena de 27 anos por roubo de carga. Mesmo preso, ele aplicava o golpe do falso sequestro. As ligações para as vítimas eram feitas deste presídio na Baixada Fluminense. Mas, na última vez, quem se deu mal foi ele. O criminoso escolheu 9 números e ligou. Que azar! Ou melhor, que sorte! Do outro lado da linha estava um policial da divisão anti-sequestro do Rio. O agente não mostrou o rosto, mas contou os detalhes. Eu recebi um telefonema na parte da tarde, por volta de 13 horas, no elemento que falou que estava com meu filho sequestrado e queria um dinheiro de resgate. Com mais de 30 anos de polícia, ele agiu com o bandido como se fosse uma vítima assustada. Eu fui dando linha para ele, fui conversando com ele. Foi feita a negociação, fui conversando, negociando. Não pode ter erro, vai ser tudo ser resolvido agora. Sem desconfiar que a suposta vítima era, na verdade, um policial, o bandido pediu 5 mil reais de resgate. O policial ofereceu 4 mil. Depois de acertar o valor, o criminoso pediu que o dinheiro fosse deixado dentro de uma bolsa aqui nesse posto de combustível, que fica às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso do Rio. O policial chamou os colegas da divisão anti-sequestro e montou a armadilha. Liguei aqui para a DAS, comuniquei o fato ao Dr. Cláudio Góes, o titular. Conversei com o subchefe de operações. Eles desceram com mais 2 viaturas. No local, a polícia prendeu em flagrante Luiz Carlos Teixeira de Souza Júnior. O rapaz, de 19 anos, era o encarregado de pegar o dinheiro do resgate. As equipes se posicionaram no local e realmente foi colocado um maço falso de dinheiro entre esses 2 caminhões e apareceu um cidadão, de nome Luiz Carlos, que apanhou o dinheiro. Estava com o telefone no ouvido, olhou para um lado, olhou para o outro, apanhou o dinheiro e foi preso. Depois de prender um primeiro bandido, o policial continuou negociando por telefone com Maciel, alegando que ninguém teria aparecido para pegar o dinheiro. Os dois marcaram, então, um novo ponto de encontro em uma praça que fica no bairro de Cordovil, no subúrbio da cidade. E foi aí que os agentes aqui da divisão anti-sequestro conseguiram prender mais um integrante da quadrilha. No local do segundo encontro, os policiais encontraram Doralice Souza de Araújo, de 32 anos. Ela foi presa em flagrante ao tentar pegar o dinheiro do resgate. Com a dupla presa, não foi difícil para a polícia chegar até o chefe da quadrilha, Maciel Marinho de Queiroz. Nesse meio tempo, eu perguntei para ele, você sabe para quem você ligou? Ele falou, não. Ele tu ligou para o chefe de operações da DAS. Aí ele, que azar o meu, hein? Maciel foi levado do presídio para prestar depoimento na delegacia. Ele e os comparsas vão ser indiciados pelo mesmo crime. Na cela do criminoso, os agentes encontraram 2 celulares e 6 chips de várias operadoras. O material estava escondido embaixo do colchão. A polícia quer saber agora como os celulares foram parar dentro do presídio. E em janeiro, através de um desses telefones, a quadrilha conseguiu fazer uma vítima, a mãe desta jovem que prefere não se identificar. Eles ligaram logo cedo, por volta das 8h30 da manhã. Ela ainda estava dormindo. E ao atender o telefone, eles já falaram que estavam em posse da filha dela. Como a mulher já tinha sido vítima de um sequestro relâmpago com outra filha, ficou assustada e acreditou no golpe. Aí ela foi cedendo às perguntas, foi respondendo tudo, foi fazendo exatamente tudo o que eles queriam. Ela chegou a pagar à quadrilha 7 mil reais.
O golpe do falso sequestro é bem conhecido, mas ainda faz muitas vítimas. Tô querendo uma quantia e ele tá liberando ela com vida. Porque dá desconto pra matar a vida dela. O delegado da divisão anti-sequestro faz um alerta para quem recebe uma ligação suspeita. O ideal é pegar e desligar o telefone. Finge que caiu a ligação, isso acontece toda hora. Bate o telefone e acabou. Você quer descobrir como que esses celulares pararam dentro da cadeia? Se duvidar, tem mais celulares dentro da cadeia do que fora. Essa é a verdade. Olha, Vânia e Kleber estão casados há 1 ano, mas ela já não aguenta mais. Porque Kleber não é o mesmo homem que ela conheceu e, movido pelo ciúme, sufoca a esposa. Ela não pode conversar com ninguém. Na última festa da família, ela vê Kleber ameaçar de morte o padrinho dela. E aí Vânia termina a relação e Kleber faz as malas para ir embora. Mas ela faz um pedido. Na verdade, ele faz um pedido. Olha aí, pode encher a tela. Ele quer dormir só aquela noite na mesma casa que Vânia e diz que vai embora na manhã seguinte. Aí está o problema, porque Vânia está dormindo quando Kleber usa uma faca para atacar a vítima. Põe no ar. Vânia, ainda é difícil acreditar que você está aqui, frente a frente comigo, para contar essa história? Muito difícil. Eu mesmo pensei que eu não ia aguentar tudo aquilo que aconteceu. Eu pensei que eu não ia resistir. Vânia está viva porque foi mais hábil que o marido. Kleber foi traiçoeiro porque esperou a jovem dormir para atacá-la com uma faca idêntica a esta. Inacreditável é ver de perto que Vânia acabou atingida 30 vezes e sobreviveu para contar. Mas na hora que ele foi embora, que eu vi que ele estava indo embora, eu me joguei das escadas de cima a baixo. Para poder ver, vou chamar minha mãe para me ajudar. 1 ano de casamento, uma vida tranquila a 2, sem deslizes. Toda hora ele chegava, bom dia, boa tarde, dona Lindário, tem um café, vamos almoçar, tomava café todo mundo junto na mesa. Todo mundo convivia junto? Todo mundo convivia junto. Então, assim, eu fiquei surpreso por o que ele fez, porque ninguém esperava isso dele. O casal se conheceu numa festa, foi morar rápido, junto. Num dia, seu Alaor abriu a porta para Kleber e no outro teve que sair com a filha, quase morta. Enrola mais no lençol, para não estancar um pouco o sangue. E ele levou para o hospital. Aqui para o hospital foi rapidinho. A irmã caçula mostra vestígios do crime que permanecem no quarto em que Vânia e Kleber dormiam juntos. Esse era o cobertor que ela estava. Isso, esse aqui era o cobertor que ela estava. Aqui, ó, estão vários furos de faca. Ó. Os buracos causados pelo ataque. É, ela estava usando esse cobertor, de alguma forma ela se defendeu com esse cobertor aqui. Naquele dia, Vânia tinha dado um basta à relação por causa dos ciúmes do marido. Quando eu cheguei lá em cima, as coisas dele já estavam arrumadas. Ele dizendo que já ia embora. Aí a gente conversamos, eu peguei e falei pra ele que não estava dando mesmo, do jeito que a gente estava para viver, não dava dando certo. Aí ele pegou, falou pra mim então que ele ia embora. Mas ele ia embora no outro dia, que ele ia acabar de arrumar as coisas dele, e quando fosse no outro dia ele não ia trabalhar. Ele ia pegar e ir embora. Era tudo parte de uma emboscada. Vânia acordou com os golpes. Eu só senti a facada no meu peito e aqui do lado. Aí foi quando eu comecei a me defender, gritar. Ele só parou porque a faca entrou na mão dele. Vânia lutou muito com o próprio marido para sobreviver. Pulou da cama para o chão do quarto. Na sequência, se arrastou para a cozinha. Foi exatamente onde fingiu estar morta. Quando Kleber, enfim, saiu da casa, ela sentiu segurança suficiente para vir para o lado de fora. Estava gravemente ferida quando chegou exatamente neste ponto. E, por sorte, este portão não estava trancado. A moça rolou pelas escadas, abriu o portão e passou por aqui. Neste ponto, com muita dor, conseguiu gritar pela mãe, que dormia no quarto que fica atrás desta janela aqui. Na sequência, sem ouvir nada que vinha lá de dentro, resolveu seguir. Conseguiu mais forças
para se arrastar até os fundos da casa, onde está a entrada da cozinha. Foi quando, depois de abrir a porta, encontrou o pai e a mãe. E só depois disso foi socorrida em segurança. Fingiu estar morta. Quando ele saiu, eu saí do quarto e fui para a cozinha. Quando cheguei na cozinha, eu escutei ele subindo. Quando eu escutei que ele tinha ido embora, que ele não ia voltar, foi quando eu me joguei das escadas abaixo. O momento de maior angústia da vítima aconteceu minutos depois que ela caiu aqui, no chão da cozinha. No instante em que Vânia precisou se fingir de morta. O marido voltou, pulou o corpo da vítima e veio para o quarto. Acredite, Kleber retornou para a cena do crime para buscar um par de tênis que tinha esquecido. Fez o mesmo caminho. Pulou a mulher que acreditava estar morta. Passou pela cozinha e saiu pela porta. Foi nesse instante que Vânia sentiu coragem suficiente para ir em busca de ajuda. Um dia depois de sair do hospital, ela entra no mesmo carro em que foi socorrida. Vai à delegacia. Em seguida, entra numa viatura para fazer exames no IML. Veja a resposta do pai quando pergunto sobre o instante em que teve certeza de que a filha estava fora de risco de morte. Eu me senti flutuando quando ele falou que ela está fora de perigo. Naquele segundo, Kleber já tinha sido preso. A polícia conseguiu agir rápido e, na mesma madrugada do crime, conseguiu descobrir onde estava o homem que tinha acabado de tentar assassinar a própria mulher. Estava escondido, de malicuia, acredite, na casa da ex-mulher. Ela viveu de novo, como se eu tivesse ganhado ela num bebê outra vez. Porque da maneira que eu vi ela, eu falei assim, pronto, perdi minha filha. Vânia percebeu que o marido não era mais o mesmo no final do ano, quando Kleber estourou. Em dezembro, na festa que sempre reúne a família, ele estava junto com a gente, ele arrumou confusão, ele falou que ia matar meu compadre. E nem com ninguém eu podia falar que o ciúme dele estava demais. Eu tinha que conversar com ele, sabe por quê? O motivo que ele fez isso com ela. Kleber deixou de ser marido, virou bandido e transformou os sonhos do casal em pesadelos. Hoje a única coisa que eu tenho dele é que ele é um monstro. O que ele fez comigo. Milagre, né? Agora, olha esse outro caso. Bruna e Jean são namorados e presidiários. Ela, presa por tráfico, consegue sair da cadeia para prestar serviço comunitário em um asilo e vai encontrar com Jean em todas as visitas íntimas. Aí, algum tempo depois, ele tem regressão de pena por bom comportamento. Acontece que ainda na cadeia contaram para o Jean que a Bruna está fazendo sapeque e iaiá com outro. Inclusive, está grávida de 2 meses. A Jean não conta conversa, mata a Bruna com uma faca em frente à filha dela de 6 anos. E ele foi preso em flagrante. Veja. A capela mortuária de Rolândia ficou lotada. Amigos e parentes não acreditavam que a moça de sorriso marcante fosse morrer nas mãos daquele que fazia juras de amor eterno. Rose ainda não acredita no que aconteceu. A mulher, que está à base de calmantes, já tinha perdido uma filha e agora ficou sem a primogênita. Rose conta que a crueldade do assassino foi tanta que Bruna foi morta perto da filha, de 6 anos de idade. E ela estava junto com a menininha presenciou tudo. A menina conta com detalhe como é que foi. Preso durante 1 ano e 9 meses por furto e roubo, Jean Aparecido Dias Borges, de 23 anos, teve uma regressão de pena por causa do bom comportamento. Mas o descontrole emocional do rapaz causou uma tragédia e custou vidas. Se eu soubesse que ela estava grávida, eu não ia matar ela pela criança, não por ela assim mesmo, mas pela criança, eu não ia matar. Bruna tinha apenas 23 anos, estava grávida de 2 meses, fruto de um outro relacionamento. A notícia caiu como uma bomba para o jovem, que garante, esperava por Bruna todos os dias de visita no presídio. Eu queria que ela fosse a mãe da minha filha, ela falou que queria ter uma filha comigo. Nós fizemos tanto plano, nós ia ter nossa casa, eu ia trabalhar, eu ia sair para a rua.
Eu ia construir minha vida com ela, ia arrumar uma casa para nós morar, ia viver junto com ela mesmo. Ela é a mulher da minha vida. Bruna e Jean se conheceram enquanto cumpriam penas. Ela trabalhava como zeladora de um asilo, trabalho que pagava a dívida que a jovem tinha com a justiça. Bruna foi presa por tráfico de drogas, mas conseguiu a liberdade em troca do serviço voluntário. A mãe de Jean foi quem apresentou Bruna ao filho. O namoro durou mais ou menos 1 ano, até que Bruna não foi mais visitar o amado. Eu fiquei sabendo lá no presídio mesmo. A mulher de um preso ia visitar ele e ela contou para mim, que é amiga dela. Diz que tinha um tal de Caio que estava preso aqui em Rolândia, aqui, que saiu com a tornozeleira e estava ficando com ela. Jean estava em casa, era por volta de 9 horas da noite. Essa, inclusive, é uma das exigências a quem recebe o benefício da tornozeleira eletrônica de não sair depois das 21 horas. Segundo Jean, Bruna apareceu no portão e começou a chamar por ele. Isso teria deixado o rapaz muito enfurecido e ele então foi até a cozinha, pegou uma faca e saiu correndo atrás da ex-namorada. Foi justamente aqui nesta rua que a garota, grávida de 2 meses, teria sido alcançada e golpeada. Bruna foi levada para o hospital com ferimentos nos braços, peito e barriga. Momentos depois, a moça não resistiu. O gosto da liberdade foi amargo para o jovem, que foi preso pela PM durante a fuga. Quanto ao criminoso que se entregou à raiva de perder a namorada para outro, a cela deve servir de casa nos próximos anos. Olha isso, Leandro tem 35 anos e Daniela 32. Ele trabalha como empreiteiro e ela como arquiteta. Um casal que não passa por problemas financeiros e que aparentemente vive bem. Naquela noite, Leandro manda mensagem para o cunhado, irmão de Daniela, pedindo desculpas, dizendo que faria algo bem terrível. Veja. As metralhadoras de fabricação caseira eram produzidas por este homem, Edmilson Pereira do Carmo, o Papai Noel. O suspeito é considerado um dos maiores fornecedores deste tipo de armamento. A polícia chegou até ele depois de uma denúncia anônima. Ele foi até bem irônico e falou que ele não trabalha à noite. E as armas estavam no quarto lá, junto com as outras ferramentas para poder fabricar as armas. Ele simplesmente permaneceu tranquilo. O trabalho feito pelo suspeito impressionou até os militares. Antes de confeccionar as armas, Edmilson fazia desenhos e cálculos. Os projetos estão neste caderno e nestas folhas. Veja que a peça de aço e o gatilho da metralhadora saíram do papel com perfeição. Falou que tem conhecimento de desenho e projeto mecânico e, como vocês puderam verificar, os projetos, as medidas, tudo milimetricamente feito e bem detalhado o trabalho dele. São armas que nos surpreenderam pelo detalhe e o cuidado que ele tem na fabricação. Todo o material estava em um quarto numa casa que foi alugada há menos de uma semana em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana. Pelo menos 5 armas, como esta aqui, estavam praticamente prontas para venda. Outras 9 estavam em processo de fabricação. Edmilson disse que a intenção era vender as metralhadoras apenas para colecionadores e cada uma valeria entre 5 e 10 mil reais. A polícia contesta a versão do suspeito. 2 metralhadoras semelhantes a estas feitas por ele foram apreendidas há pouco mais de 15 dias. Em Santa Luzia, com o mesmo trabalho, pode concluir que são dele. Na casa, a PM também apreendeu equipamentos de solda, uma prensa e ferramentas. A prisão do Papai Noel das armas foi um presente para os policiais. Gente, esquece o Papai Noel, porque agora você vai conferir a reportagem do Leandro, de 35 anos, e da Daniela, de 32. Ele simplesmente ligou para o cunhado e disse: olha, vou fazer uma coisa terrível. Veja. Para a polícia, é precoce afirmar o que de fato ocorreu no 18º andar deste prédio. Os vizinhos estão receosos. E os funcionários foram orientados a não gravar entrevista. Você está falando comigo, você não tem autorização para falar, não. Carros entram e saem, mas ninguém fala. No dia anterior, marido e mulher foram achados sobre a cama do apartamento 184. Não houve queixa de invasão e o sistema de segurança do prédio está ativo. Há grades, cerca elétrica
e câmeras por todos os lados. A arquiteta Daniela está viva, mesmo depois de ser atingida por um tiro. O empreiteiro Leandro Mota, marido dela, está morto. No cemitério onde foi sepultado, ninguém quis falar. A polícia tenta desvendar o que aconteceu no condomínio da Zona Sul de São Paulo. A principal testemunha é o irmão de Daniela Nirenberg. Ele recebeu mensagens do cunhado durante a madrugada e foi ele quem os encontrou. Encontrou na portaria uma chave, a chave do apartamento, com o bilhete dizendo que era para essa chave ser entregue para ele. Ele entrou no quarto e encontrou os dois baleados. A irmã ainda estava com vida, respirava, com um tiro na cabeça, e o cunhado também com um tiro na cabeça, mas já sem vida. A arma estava no quarto. O condomínio onde o casal morava possui apenas 3 acessos, 2 deles para pedestres. Esses aqui, onde é preciso passar obrigatoriamente pela portaria, onde fica um funcionário 24 horas por dia. A polícia tem certeza, até esse momento, que o casal entrou pelo portão da garagem e estava sozinho, que ninguém foi visto nas imagens de segurança sair por uma dessas 2 entradas. A polícia sabe até aqui que o apartamento não foi arrombado. Se Leandro não cometeu o crime e depois tirou a própria vida, alguém teria que ter entrado e saído do apartamento do casal, que fica na cobertura, sem despertar uma única suspeita. Familiares contaram à polícia que o casal não brigava e tinha a situação financeira equilibrada. Tinham até comprado um carro novo. Ai, mas como eu gostei da sua companhia, Cidade Alerta Especial chegando no fizinho. Tão bom ter vocês. A Raul de Arraia agora vai, sabe o quê? Descansar, minha gente. Mas amanhã tem mais trabalho. Segunda-feira tem o nosso Marcelão com o nosso Corta Pra Mim. Você sabe, né? Eu no meu quadro agora que ele tá dizendo, vai botar pra trabalhar porque senão o negócio pega. Então na segunda a gente te espera. E agora você vai ficar com o melhor jornal do Brasil, Jornal da Record. Eduardo Ribeiro e Carla Secato já estão esperando por vocês. Muito obrigada pela audiência, minha gente. Até segunda. Fique com Deus. E até segunda.